Queridos alunos de Direito Tributário, iniciamos aqui a nossa primeira unidade, né? E antes mesmo de começarmos a trabalhar acerca do direito tributário, propriamente dito, é importante a gente trabalhar acerca da história do direito tributário. Por que eu chamo atenção para isso e por que eu coloco isso sempre no nosso dia a dia e no nosso contexto quanto a essa importância e essa fundamentação? Muitas vezes a gente, ao estudar alguma coisa, a gente pega tão somente uma definição legal. E quando você tem uma definição legal de algo, te dá, entre aspas, a fórmula. Mas muitas vezes a gente tem uma grande dificuldade em entender por que aquela fórmula é daquele jeito. Então, é a mesma situação quando a gente fala do direito tributário, ou até mesmo de um planejamento tributário, que é o nosso teor aqui. Muitas vezes o ser humano tem aquela situação e aquele sentimento de que é muito ruim pagar tributo, né? E, na verdade, todo mundo tem esse sentimento porque a gente tem um histórico que nos faz ter esta sensação. Agora, eu não sei porquê, eu não sei para quê, mas eu tenho raiva. Eu tenho raiva porque sempre quando eu abro um jornal, vejo uma mídia, existem essas indagações acerca do que e por que pagar tributo e como isso se dá em uma efetividade. Então, por isso que eu começo falando um pouquinho desse histórico nosso. A nossa primeira aula é esse histórico para a gente entender e para a gente explicar esse desenvolvimento. É a mesma situação, turma, quando a gente senta com umas pessoas que nasceram na década de 70, 80, 90, principalmente década de 80 para trás, e essas pessoas têm uma concepção muito louca acerca de gestão financeira. E você vai xingar uma pessoa dessa? Não, porque quando ela estava criando a sua formação pessoal, né, ela estava numa economia brasileira onde a gente acordava, o pão era 10, de noite ele era 100. Você não tinha segurança jurídica absolutamente para nada. A partir da década de 90, meados de década de 90, que a gente entra com um plano real que busca uma estabilidade econômica. E aí, quem nasceu de 2000 para frente tem uma concepção totalmente diferente acerca de economia. Então, é importante a gente saber esse período histórico para a gente conseguir decifrar e entender todas essas questões. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui no nosso material é justamente o nosso direito tributário dentro do nosso paradigma constitucional. Nós vamos falar aqui até chegar aos dias atuais. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no Brasil colônia, né? Um período colonial que tem aí mais ou menos entre 300 a 500 anos aí. A primeira coisa, quando a gente fala em Brasil colônia, que a gente tem que pensar, turma, é a gente entender justamente acerca do Brasil sendo descoberto aí pelos portugueses, né? Suponhamos o seguinte, que a gente vai fazer uma viagem, né? E esta viagem eu falo com a turma o seguinte: cada um vai colocar num papelzinho o nome de quem que quer que vai para essa viagem. Só que vocês não sabem para onde que é a viagem, como, quando volta e se volta e o que vai acontecer. Vocês vão colocar o nome daquele colega que você mais gosta ou que você menos gosta? Provavelmente o que menos gosta. Por que disso? Por uma coisa muito óbvia. Se você soubesse que a viagem era para ficar no melhor hotel na Europa, ou um all-inclusive lá no Nordeste, em Jericoacoara, tudo, você ia colocar o nome de quem você gosta. Olha o presentão que eu estou te dando. Agora você não sabe para onde, como, volta e etc. e tal. Então você vai colocar quem? Quem você não gosta.
Então, quando o Brasil é descoberto, essas pessoas, então, que colonizam o Brasil, não são pessoas, vamos falar assim, boas por si só. Apesar de serem inteligentes, a gente brinca muito, critica muito o português, faz muita piada, mas eles são extremamente inteligentes. Tanto é que nós fomos colonizados por eles. E temos origem deles também, claro. Né? Mas quando eles vêm e chegam nesse período colonial, que aí nós estamos falando de mais ou menos de 300 a 500 anos, nós temos aí justamente o quê? Uma função onde a colônia portuguesa ela vinha e apenas extraía matéria-prima do Brasil. E eles simplesmente levavam, né? A questão aqui, um exemplo que a gente tem é o pau-brasil, e de tudo que se extraía e fazia, essa colônia exigia, e essa colônia solicitava aí 20% de pagamento. Para quê? Porque eles mandavam. Eu não tinha nada em troca. Não existia o porquê e para quê. É porque tinha que pagar e pronto, acabou. E assim surgiu a expressão vá para o quinto dos infernos. Quinto dos infernos nada mais é do que 20% sobre o que você produzia. Então, turma, se hoje alguém te mandar para o quinto dos infernos, fique feliz. Porque nós, inclusive eu, estamos indo para quase 2/5 do inferno. Ah, como assim, professor? Uai, a nossa carga tributária hoje ela está baseada e elencada em mais ou menos 35% sobre o que a gente produz. Então, essa expressão vai para o quinto dos infernos é uma expressão antiga, onde a gente tinha como característica, no período de colônia, o tributo como uma sujeição e opressão política, porque você não tinha nada em contrapartida dessa questão. Além disso, nós temos aí a primeira colônia instalada aí, né, em Vila Rica, que pega ali a região de Ouro Preto, Mariana e adjacências, onde a coroa, então, se situou até ela ser transferida, então, depois para o Rio de Janeiro. Mais à frente a gente vai falar disso, né? E ali a colônia tinha justamente um intuito que a captação e a tributação existente sobre aquilo ali, ela era tão somente arrecadatória. Não sei se vocês assistiram à época, mas tem um seriado muito legal que passou na Globo, e quem tiver Globoplay e puder assistir, eu recomendo, é aquele seriado Liberdade, Liberdade. Esse seriado ele é muito interessante porque ele mostra, turma, justamente isso acontecendo. Ou seja, a colônia situada ali em Vila Rica, cada vez mais a colônia e mais portugueses chegando, porque o período colonial, depois a gente fala do período do Império, e aí a colonização se dando de uma forma mais intensa. Essas pessoas que chegavam para a colonização do Brasil, elas geravam maior gasto, então a colônia tinha que arrecadar mais e mais, e aí exigia-se cada vez mais das pessoas o quê? O pagamento de algo sobre o que produzia, mas sem nenhuma explicação. Paga por quê? Porque eu estou mandando. E aí você tem uma ideia de que aquela colonização e aquilo ali que era feito pelo Estado era algo contra a nossa pessoa, porque ele está me tomando algo sem me oferecer nada, ou seja, não existe eu dou a mão e puxo com o outro. Eu estou literalmente só tomando, né? Que hoje a gente chama isso no nosso dia a dia, quando a gente tem essa figura de confiscar. Eu tomo de alguém alguma coisa. E aí eu tenho a figura de que pagar alguma coisa para um ente estatal, e no caso lá era colônia, é algo extremamente contra o meu anseio. Então, por isso que existe essa raiva do direito tributário. Essa raiva ela é histórica, essa raiva não é por conta do professor Eduardo, essa raiva ela não é por conta da política atual. Essa raiva é uma raiva histórica que a gente tem que quebrar esses paradigmas
quebrar essas situações e irmos trabalhando dia a dia acerca dela. E aí, por conta disso, você tem sempre revolta política, porque para que eu vou pagar algo se eu não tenho nada em troca? E as primeiras formas de tributação, então, que passaram a surgir foi, primeiro, sobre a produção e sobre a expropriação, né, ao Brasil, e também uma outra tributação era justamente sobre o número de escravos. Sobre o número de escravos que você tinha que pagar um determinado tributo de captação, né? E aí, a figura do Estado era o quê? Sempre sufocar qualquer tipo de desenvolvimento e iniciativa desse desenvolvimento, porque o Estado não estava nem aí para a sociedade como um todo. Então, o nosso período colonial, ele ficou marcado desta forma. E aí, depois a gente tem, em consequência do período colônia, o período imperial, né? Que o período imperial ele se dá até a transferência, vamos falar assim, o marco do período colônia é a transferência da corte para o Rio de Janeiro até o início da República Velha, que se deu em 1889. E o período da colônia imperial, ele também tem alguns fatos que são marcantes e que nos chamam a atenção para o nosso direito tributário. Mas antes disso, no período colonial, é importante a gente citar e lembrar alguns casos que, inclusive, se a gente faz lá atrás e atuais, a gente consegue ver algumas questões. Nessa minissérie mesmo, Liberdade, Liberdade, não sei quem assistiu, se vocês puderem assistam, a gente tinha lá uma figura de um bar, onde era esse bar, onde as pessoas, os homens, né, na época, bebiam e tinham a questão da prostituição, onde esse bar também a gente tinha uma casa de mulheres, e aí este bar, o dono do bar cada vez é cobrado mais e mais pela colônia. E a partir daí, ele começa, então, a ocultar o que ele está ganhando. Olha, o que isso tem a ver com as atualidades? Muita gente trabalhando sem formalização. Por quê? Porque quando você está na formalização, o Estado consegue te controlar muito melhor. E, às vezes, eu não estou inserido no mercado de trabalho, eu vou para o mercado informal, porque o mercado informal não vai me gerar despesa, não vai me gerar tributo. E aí, esse dono desse bar, ele começa, então, gente, a ocultar alguns rendimentos, até que eles descobrem e dão uma sova nele e tomam tudo que o bar tem. E aí ele literalmente quebra. E a única forma dele continuar suas atividades era com o famoso o quê? Escambo. O que é o escambo? A troca. E aí o próprio seriado mostra. Eu quero comprar uma cachaça, mas eu não tenho dinheiro para pagar a cachaça, mas toma minha galinha, toma meu porco, toma meu escravo. Ou seja, a troca. E a gente consegue ver isso hoje no nosso dia a dia? Consegue. Vamos pegar os nossos dias atuais. A economia não está lá muito maravilhas, né? Vou falar aqui também de política e tudo, mas graças a Deus não tenho viés político nenhum, mesmo porque para mim não existe partidarismo político, porque é tudo a mesma coisa. Eles vendem uma coisa para a gente, mas lá dentro é tudo igual, né? Vou falar bem e mal de gestões de PT, PSDB, atual e etc. e tal, então fiquem super tranquilos. E vou falar bem também e mal também, na verdade não é falar bem ou mal, eu vou criticar de forma construtiva todas as questões políticas e tributárias que nós temos durante todo o nosso curso, então fiquem extremamente tranquilos e fiquem à vontade para me criticar também nas nossas aulas presenciais, tá? Mas aí, se a gente pegar os dias atuais, o escambo ele acontece. Eu quero vender um terreno. A última coisa que eu consigo é alguém com dinheiro para comprar meu terreno. Mas me liga alguém querendo oferecer carro, cachorro, papagaio e periquito. A troca tem, mas o dinheiro não tem. Por quê?
porque a gente para de circular riqueza quando a economia não está boa. Ah, professor, então isso tem a ver com várias questões no momento econômico que vivemos? Sim, eu vou explicar para vocês mais à frente. Um exemplo disso é a nossa famosa taxa Selic. Tá ok? Entramos, então, num período imperial. No período imperial, a primeira coisa que a gente tem é a transferência da corte de Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, São João, Tiradentes, ali a região toda, a gente transfere a corte imperial para o Rio de Janeiro. Gente, qualquer mudança que a gente tem, ela causa o quê? Gasto, despesa. Isso é tão óbvio, e tudo que vocês tiverem dificuldade para entender a nível de direito tributário, joguem um exemplo para a nossa vida. Então, exemplo. Mudança da corte para o Rio de Janeiro. Aumento de gasto público e crise fiscal. Beleza. Vamos supor, o Eduardo vai mudar de casa. Pode ser uma casa melhor ou não tão boa igual ele mora hoje, porque ele está precisando reduzir gasto. Vamos pensar assim. Independente se a casa é melhor ou não é, se ele vai mudar, ele vai ter gasto. Porque não é só eu colocar na mudança. Se eu estou mudando de casa, ou eu estou mudando de aluguel, ou vendi, ou eu comprei. Se eu comprei, eu paguei um novo tributo, que nós vamos falar ainda. Eu tenho uma outra situação ali a trabalhar se eu comprei e se eu tenho toda essa questão sobre ela. E isso é muito importante. A gente entender e a gente observar essas questões no nosso dia a dia, né? Então, nós temos justamente isso. Então, quando você tem a transferência da corte para o Rio de Janeiro, que lá se tornou, então, a capital brasileira, nós temos o aumento de gasto e, consequentemente, uma crise fiscal, porque gasta-se muito mais do que se arrecada. É uma conta muito simples, crédito e débito. Eu tenho que arrecadar para pagar meu custo. Se eu estou gastando mais, eu estou endividando. É a mesma coisa na nossa casa, né? Leva, por exemplo, para a nossa casa. Se eu ganho 10 mil e gasto 15, eu estou endividando. Alguém está me emprestando esse dinheiro, eu estou criando um buraco com isso. A questão do governo é a mesma coisa, para a gente conseguir entender. Tá? Professor, traz um modelo atual. A construção da cidade administrativa de Minas Gerais, onde é atualmente. Não estou falando se foi boa ou se foi ruim, mas o que eu estou demonstrando é que, com a construção da cidade administrativa, aumentamos o nosso gasto público estadual. Mas tem uma pesquisa que mostra que, em tantos anos, isso vai compensar. Perfeito, mas este momento de mudança de estrutura governativa gerou um gasto. Se vai ser bom ou ruim, não sei, mas nós estamos e vamos pagar durante nossa geração esse gasto público. Então, tudo que tem mudança tem gasto. Independentemente se eu, a médio ou longo prazo, vou comprovar que eu vou economizar ou não. Depois a gente tem a criação das primeiras formas de tributação, e não com os nomes atuais que a gente tem, que nós vamos falar, mas isso muito à frente, o imposto de transmissão, causa-mortes ou doação não onerosa, o imposto de transmissão de bens imóveis, ou imposto de propriedade territorial urbana ou rural, ou imposto sobre os escravos. Na verdade, começa-se, no período imperial, a não só tributar os escravos, mas tributar os patrimônios também. Então, patrimônio, principalmente, vamos pensar aí, as terras. Tanto quando você ganha, quando você transfere, quando você compra, o período de império começa a tributar essas questões. Então, nós temos a primeira forma aí, nesse sentido, turma, de tributação sobre as coisas que se dá no período do império. Temos aí uma tentativa de sistematizar o sistema tributário, pela Lei 99 de 1835, é uma curiosidade. E temos aí a prosperidade do segundo reinado. O que é essa prosperidade do segundo reinado? Uma coisa muito simples. A gente passa a arrecadar mais do que gasta. E o Brasil, turma, desde que
ele é Brasil, e desde que a gente se entende por gente, e sempre vai ser assim, a gente tem um viés de ser extrativista. Nosso clima é bom, nosso relevo é bom, o nosso agro é bom. Tanto é verdade que as melhores economias, o que segura o Brasil em questão econômica é o agro. Toda essa situação, toda essa engrenagem do agro serve e almeja a nossa balança comercial, que 50% dela é responsável aí facilmente pelo agro. Então, naquela época, o Brasil já tinha uma situação muito boa em questão de clima e solo, e a gente sempre plantou café e o açúcar, que são duas matérias-primas daquela época do Império, nós aprendemos isso na escola, extremamente valorizadas. E vendia-se muito caro, né? A gente exportava e cobrava tributo para exportar. O que é exportar? Produzir internamente dentro do Brasil e vender para outro país. A exportação é ótima? É. E sempre isso aconteceu, e lá nós tivemos essa prosperidade do Segundo Reinado. Porque a gente vendia tanto para fora e cobrava tanto tributo para vender para fora, que além de vir muito dinheiro para cá, a gente arrecadava mais do que gastava. Nós temos o PIB, que é o Produto Interno Bruto brasileiro, é tudo que a gente produz durante o ano e que vai se arrecadar sobre essa produção. E isso demonstra para nós justamente essa questão da gente poder tributar e ter esta arrecadação. E se a gente arrecada mais do que gasta, a gente vence o quê? A nossa crise fiscal. Ah, professor, mas e a dívida pública? A dívida pública todo país tem. Financiamento, tudo a gente tem. O que se faz, todos os países, é pagar os juros da dívida pública. E aí, se a gente consegue pagar, a gente tem um superávit total. Só que o superávit primário, o próprio nome já fala, né, turma? Superávit é superar. É você gastar menos do que arrecada. O Brasil hoje não está nessa situação há alguns anos. Então, nós estamos em déficit. O que é o déficit? A gente gasta muito mais do que arrecada, ou seja, cada vez mais, vamos falar assim, o nosso cheque especial vai estourando mais e mais e mais. Mas nós tivemos, na atualidade, não tão atual, mas nós tivemos isso mais ou menos nos anos de 2004, 2003, que foi no primeiro mandato do governo Lula, onde o Lula chega em rede nacional e fala que o Brasil começou ali e tem ali a sua independência financeira e está totalmente estável, e que não tem dívida nenhuma mais para pagar. Certo ou errado? Meia verdade. A depender do tipo de análise que você faz, você fala que é verdade, e dependendo do tipo de análise que você faz, você fala que é mentira. Como assim, professor? Vamos lá. Nós temos aí essa situação onde, nos anos de 2003 e 2004, pós-governo Fernando Henrique Cardoso, que foi marcado também pelo aumento de uma tributação, o governo Lula recebe o governo Redondinho. Graças a Deus, o Brasil caminha bem. Nós, a partir de 1994, 95, com a implementação do Plano Real, mostramos para o resto do mundo que o Brasil se torna um país estável em questão de economia. E aí, com isto, turma, a nossa economia se estabiliza e a gente se torna extremamente interessante para as multinacionais. E aí, com as multinacionais, a gente tem o quê? Muito investimento e muita exportação. Então, a gente também tem, nesse período, o quê? Um gasto menor do que a gente está arrecadando. Então, isso, graças a Deus, já aconteceu e está precisando acontecer de novo, se Deus quiser. Então, a gente consegue vencer uma crise fiscal, mas não é porque a gente pagou e está zerado, não. É porque a gente consegue gastar menos do que arrecada. E ainda no período de império, nós temos ainda uma ideia de quê? De que não tem nada de federação. Não há divisão de poder, não há divisão de nada, é tudo concentrado no poder imperial.
E aí, em 1889 até 1930, a gente entra na figura de República Velha, né? Que é muito interessante essa República Velha, porque ela passa por alguns pontos marcantes. Primeiro, definição de república, depois Primeira Guerra Mundial, né? E depois ainda a queda da Bolsa no finalzinho de 1929, até entre 29 e 31, né? E aí a primeira coisa que a gente tem é um federalismo com primazia dos estados, ou seja, a gente pensa numa divisão federal e que tudo se dá de uma forma mais equânime, mais certinha, mais bem regrada e dividida, principalmente em questões tributárias. E é a primeira vez, em 1891, é considerado e tido, então, divisão tributária entre União e Estados, ou seja, começa-se a dividir o que é de responsabilidade tributária da União e o que é de responsabilidade tributária dos Estados, né? E com isso também nós temos a figura de república. Mas é uma questão muito interessante, porque quando a gente pega a história americana, por que os Estados Unidos chamam Estados Unidos da América? Porque quando eles formaram um poder central, os estados se reuniram e convergiram quais os poderes iriam delegar com o poder central. Tanto é verdade que quando a gente estuda a Constituição americana, as questões estaduais americanas, dos estados americanos, a gente vê lá que tem estado que aceita pena de morte, tem outro estado que não aceita pena de morte, e assim sucessivamente. Correto? Só que, no nosso sistema, o que aconteceu? Eu tinha um poder central, império, que virou e falou assim, agora eu vou delegar poderes para os estados. Ou seja, eu dou minha mão e meus dedos, mas eu não largo o braço. E isso, infelizmente, acontece até hoje. Tá? Nós temos aí essa repartição de competência tributária, mas isso até hoje acontece no nosso dia a dia. Ou seja, o Estado e o município têm autonomia financeira e tributária? Tem, mas muito pequena. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, mais os estados, os 27 estados da federação, de toda receita tributária existente, a grosso modo, 70% fica na mão da União, 25% na mão dos estados e 5% na mão do município. Isso é a mesma coisa da gente fazer 18 anos, né, gente? Virar para o pai e para a mãe da gente e falar assim, ô pai ou mãe, eu vou sair de casa, que agora eu sou independente porque eu fiquei maior. Você é independente de alguma coisa? Não, você não é autossuficiente, você não trabalha, você não tem dinheiro, você pode trabalhar, mas o seu trabalho não é suficiente para pagar suas contas, para te dar uma moradia, casa, água, luz, educação, comida. E aí, o que é isso de independência? Então, até hoje a gente tem isso, porque a gente tem na Constituição atual essa autonomia financeira dos estados e municípios, que em tese não é nada, porque o que o estado e município pode arrecadar tributariamente falando de forma autônoma não é suficiente para pagar os gastos, porque 70% de toda a arrecadação fica na mão da União. Por isso que é importante ter uma boa relação estados, municípios e União? Sim. Principalmente no interiorzinho, né, gente? O interiorzinho, às vezes, ele não tem atividade de subsistência nenhuma ou só de sobrevivência, vamos falar assim. E aí eu pergunto a vocês, esse interior, que o prefeito fica mais em Brasília ou fica mais no interior, qual que é o melhor prefeito? O que fica em Brasília, porque ele tem que ficar lá bajulando o tempo inteiro, deputado federal, senador e o presidente, para conseguir emenda parlamentar, para ter dinheiro destinado para o interior lá, que ele faz gestão. Porque se depender da receita própria do interior, ele quebra. Então, nós vamos falar isso também. Então, é importante vocês verem esse contexto histórico para entender por que até hoje é assim. Para entenderem por que existe um poder executivo forte a nível de presidencialismo, quando a gente fala. E existe uma dependência financeira forte acerca disso. Tá? E por isso que algumas pessoas almejam tanto este poder executivo central nosso.
Outra situação marcante é a nossa questão da nossa imunidade recíproca. A imunidade recíproca ela também foi inspirada na Constituição Americana. E é muito legal e muito bacana quando a gente falar de imunidade tributária, a gente vai falar isso demais. Mas o que é imunidade recíproca? Nós temos a divisão hoje de municípios, estados e União. Lá no artigo 150 da Constituição, a gente vai ver isso, que os entes são imunes entre si, em questão principalmente de impostos aí. Por quê, gente? A figura do Estado brasileiro, e quando eu falo Estado, estou falando em nível de município, Estado e União, é sempre um suportar custos do outro e trabalhar para a nossa sociedade. Imagina se o Estado começa a tributar um município e vice-versa. O que vai acontecer? Os produtos e os serviços do Estado e do município vai ficar mais caro. E quem vai pagar a conta? Nós. Então, por isso, de haver essa imunidade entre os entes da federação. Tá? Depois nós temos a grande marca, que é o protagonismo dos impostos sobre o comércio exterior. Até então, o comércio exterior ele é extremamente bacana, ele ainda é explorado muito no Brasil, né? Quando a gente fala que a balança comercial brasileira está favorável ou positiva, é porque a gente está vendendo mais para fora e trazendo mais dinheiro de fora para dentro, ou seja, exportando mais do que importando. Exportar, eu mando o produto daqui de dentro para fora do país e trago o dinheiro de fora para dentro. Se eu importo, eu busco o produto lá de fora para dentro do país, mas eu mando o meu dinheiro para outros países. Então, quando eu falo que a balança comercial está positiva, eu estou trabalhando nesse sentido. E aí, até então, nós tivemos o café e outros produtos, que naquela época a tecnologia para se produzir café e outros produtos não era tão avançada, igual hoje você tem os grãos geneticamente modificados, e aí você consegue produzir, vamos supor, morango durante o ano inteiro, hoje já temos isso, tá? Mas naquela época não, nós estamos falando mais ou menos de 100 anos atrás. Então, a gente tem esse grande marco aí, essa grande representatividade. Tá? E hoje em dia, só para vocês terem ideia, nós não temos nem tributação sobre exportação, por conta de uma questão lógica. Qual que é essa questão, turma? Uma questão muito simples, que a gente pega e vê que o que a gente está mandando para fora tem que chegar lá fora com um preço baixo. Porque quando ela chega lá fora, a matéria-prima ou o produto, ela vai ter uma tributação sobre aquilo ali, e sobre aquilo ali ela vai ser comercializada. Então, o produto brasileiro, quando ele é exportado, ele tem que chegar lá fora com um preço baixo, porque ele vai sofrer a tributação daquele país que ele chegou. A lógica é a mesma. Quando a gente compra um produto de fora do país e traz para cá, quando chega aqui ele vai ser desembaraçado, ou seja, vai ser nacionalizado, você tem que pagar toda a tributação para desembaraçar esse produto. Imposto de importação, ICMS, IPI, PIS, COFINS, seguro, frete, tudo isso você vai calcular sobre o preço do produto. Então, por isso que às vezes você vai viajar, passear, vamos supor, para os Estados Unidos, não vamos pensar agora mais não, porque o dólar está muito caro, você ficava assim, nossa, lá eu compro produto que aqui no Brasil uma TV custa R$2.000, lá eu pago $200, que vai dar R$8.000, metade do preço. Tenta trazer essa TV de lá para cá. Vai ficar cara, porque vai chegar aqui, ela vai sofrer toda a tributação na alfândega. Então, por isso, os produtos, quando são exportados, você tem um incentivo tributário hoje que não há na tributação sobre eles. Tá? Turma, vão assistindo, fazendo anotações, qualquer dúvida, nas nossas aulas presenciais nós vamos esclarecer essas dúvidas. Então, assim, aqui eu estou explicando, mais uma vez, e aí eu peço que vocês assistam para a nossa aula, onde eu vou estar presencialmente de forma remota com vocês, a gente esclareça eventuais dúvidas e supra algumas questões que eu posso passar batido aqui. Ok? Outra questão legal no período aí da República Velha, né, é que o Estado ele tem uma característica de ser liberal, a gente começa com a figura do voto censitário,
né? Mas isso é uma mera formalidade, porque temos um marco ainda do voto de cabresto, todas essas questões, né? E também não tínhamos política pública por conta de cidadania. Grandes exemplos disso é que pessoas apenas que tinham grande poder aquisitivo, que tinham condições de estudar e de ir para as universidades. Depois a gente entra no Estado populista, que é de 1930 até 1964. Esse Estado populista aqui, tomem muito cuidado a respeito dele, porque tudo que eu estou falando aqui em momento histórico, turma, é no viés econômico, político, tributário. Eu não estou falando no viés político-social. Estou falando apenas em questão tributária, porque às vezes vocês podem ficar com raiva de algumas coisas que eu vou falar. O Estado populista ele é muito interessante, por quê? Porque ele é marcado pela Revolução Industrial, principalmente quando pega o período da Segunda Guerra. E aí tem uma coisa que a tal da guerra ela traz para a gente, é desenvolvimento tecnológico, né? A gente vê aí a figura do avião e etc e tal, e hoje a gente sofre aí, vamos falar assim, uma guerra midiática ou uma guerra tecnológica, tá? Mas toda a questão de guerra ela traz esses desenvolvimentos para o bem e para o mal. E aí desenvolve-se o quê? Grandes questões que a gente pode trazer como exemplo o Fordismo e o Taylorismo, que é a produção em série. Eu começo a produzir em série. Se eu começo a produzir em série, eu começo a ter o quê? As grandes indústrias, as grandes empresas. E eu vou produzir em série, então eu vou produzir muito mais em menos tempo e mais barato. Então eu vou ter mais oferta e, consequentemente, eu vou ter que estimular as pessoas a consumirem mais. Então, eu tenho um sistema tributário acompanhando a urbanização e a industrialização. Mas lembrem, em 1930 e 1964, não existia escrita contábil, não existia nenhum tipo de sistema online, tipo, paguei, recebi uma nota fiscal eletrônica, que já sai qual que é a minha carga tributária, etc. e tal. Era tudo na munheca, na mão, né? Tudo no papelzinho. E aí você tem a figura do êxodo rural, que são as pessoas saindo do campo, vindo para a cidade, e na cidade elas trabalhando de uma forma mais contínua, mais forte, mais centralizada, né? E aí na cidade elas trabalham de forma assim, começam a ganhar salários para poder consumir e aquecer e movimentar o mercado. E aí? Eu preciso tributar essa indústria. Vamos pensar numa indústria de cerveja, né? Eu tenho a produção da cerveja, que vai ser distribuída para um atacado, o atacado distribui para o varejo distribui para os botecos. Eu tenho tributação, mais à frente a gente vai entender, e alguns de vocês já entendem, eu tenho tributação em todas as cadeias, porque eu estou tendo a circulação da mercadoria em todas as etapas. Fábrica, atacado, varejo, boteco e bebedor final. Só que naquela época não tinha sistema informatizado que descobria qual que era essa cadeia bonitinha. E aí o que fazia-se? Colocava um fiscal lá dentro daquela fábrica. E ele ficava fazendo todo o controle tributário ali para cobrar aquela fábrica. Isso se chama hoje, no nosso dia a dia, gente, a tributação progressiva ou regressiva. Ou seja, você determina que em etapas você tem uma tributação antecipada ou postergada. Então, naquela época, como eu não tinha informática, não tinha nada, eu colocava o fiscal lá na fábrica e presumia-se toda a tributação que ia acontecer e cobrava-se da fábrica tudo de forma o quê? Antecipada. Então, quando a fábrica já vendia, ela tinha que recolher toda a tributação que ia ocorrer até chegar no consumidor final de forma antecipada. E isso existe até hoje. Fábrica de veículos, fábrica de alimentos,
você tem a tributação que fica concentrada, a maior parte dela, na fábrica, na industrialização. E se dá de forma reversa também? Sim, exemplo. Eu tenho 10 fazendas no interiorzinho que todo mundo produz leite. É tudo produtor rural pequeno, sem formalização nenhuma. Todos eles recolhem o leite todo dia e levam lá na cooperativa. E a cooperativa vai e paga o litro de leite para eles bonitinho, um por um. Bacaninha. Perfeito. E aí? Eles pagam algum tributo? Na verdade, eles estão recebendo o leite deles já com tributo deduzido, porque a legislação manda a cooperativa recolher o tributo que eles deveriam recolher. Por que, turma? Eu prefiro fiscalizar 10 produtores informais ou uma cooperativa que está comprando o leite deles? Uma cooperativa. Então, essa lógica que hoje existe, que é a tributação progressiva ou regressiva, ela não é uma coisa de hoje. É uma coisa do Estado populista que se deu com a industrialização e urbanização. Então, por isso, da importância da gente entender todo esse histórico, né? Então, por isso, a gente tem o protagonismo aí dos impostos sobre o consumo e renda, porque também se eu tenho as cidades e os centros urbanos aumentando, produzindo, as pessoas trabalhando e ganhando, eu começo agora a tributar o quê? O que você consome e o que você ganha. E não passo a tributar apenas patrimônio. Ou seja, eu estou tributando agora patrimônio, renda e consumo. Olha que beleza. E aí eu estou arrecadando mais. Outra situação que eu destaco aqui é o federalismo centralizado, né? Se eu tenho uma centralização do poder, eu tenho um governo central que manda, que é aquilo que eu mostrei, né? Até hoje nós temos aí um federalismo que, por mais que a Constituição atual, nós vamos falar dela, fale em autonomia, etc. e tal, nós temos aí uma situação que traz para a gente esse viés, que ele é um viés diferenciado. Correto? Porém, nesse Estado populista, a gente tem uma ideia de... voltando aqui no federalismo centralizado, é o seguinte, os estados populistas ele têm uma força muito, muito constante, tá, turma? Do poder concentrado. Tanto que no Estado populista a gente vê bonitinho o quê? Como grande político daquela época, Getúlio Vargas, que se mantém no poder por anos. Depois a gente entra no período Jean Goulart e Jânio Quadros, que eram os vassourinhas, né? Que eles se sujavam falando que era do povo, mas não conseguiram perpetrar no poder, e depois volta Getúlio Vargas até cair o poder dele, né? O que mostra isso? Mostra que o Estado populista ele quer se manter também no poder a qualquer preço. Qualquer semelhança é mera coincidência? Sim. Nós tivemos isso no governo PT? Tivemos. Nós tivemos o mandato do Lula primeiro, maravilhoso, o segundo, mais ou menos, depois fazendo de tudo mais um pouco para eleger a Dilma, e no segundo mandato da Dilma, não sei se é golpe ou não é, a história vai contar para a gente, ela não consegue ficar e se manter no poder. E agora, uma oportunidade, que não sei se vai dar certo ou não, e não quero falar isso aqui, deste Estado voltar, desse tipo de política pública voltar. Tá? Então, é importante a gente pensar nisso e entender esta questão. E aí é aquela questão que quem está no poder, conheça uma pessoa, dê poder ou dê dinheiro a ela, que ela vai te mostrar quem realmente é. E aí nós temos justamente isso. Tanto é verdade que, se vocês lembrarem, na segunda eleição que a Dilma foi reeleita, no dia seguinte, após a reeleição, o preço da gasolina disparou. Por quê? Porque ela voltou com a tributação toda normal e a inflação voltou a aparecer, o que estava sendo camuflado pelo governo. Mais à frente a gente desenha e explica isso aqui. Ok? Estou mostrando que federalismo centralizado, um poder concentrado e muito dinheiro na mão do poder central não faz bem para o país. Desde sempre. Fazendo sempre um joguete com o que aconteceu na nossa história e o que vem acontecendo também. Fiquem à vontade para criticar. Estamos aí para isso. Tá bom, turma? Então, nós temos outra situação também, que são as políticas públicas, que é o Estado agora voltado com a questão social, isso é muito bacana, inclusive a criação
da Justiça do Trabalho foi no período de Getúlio Vargas, né? Mas temos a predominância de governos autoritários. E a carga tributária aí, ela já aumenta cada vez mais, ou seja, o que a gente produz e paga cada vez está mais forte. E depois entramos no Estado militar, tecnocrático, autoritário. Não gosto de falar que é ditadura, não gosto de falar que é Estado militar, é um período militar, mas é um Estado militar tecnocrático autoritário. A primeira coisa muito marcante nesse Estado que a gente pode fazer com os dias atuais é justamente a reforma tributária. Nosso Código Tributário Nacional, gente, ele é de 1966. E aí, em 1965, nós temos a Emenda Constitucional número 18, que ela é autoritária e moderna para a época. Gente, existe um período melhor do que este, que é um período de Estado militar, para se implementar um código tributário? Não. Ninguém reclama, ninguém fala nada e ninguém faz nada. É isso e pronto. Por isso que existe uma grande dificuldade até hoje para se implementar e colocar uma reforma tributária no nosso sistema? Sim. E vai passar essa? Não sei, vocês vão me falar. Se Deus quiser, a gente vai estar vivo para ver. Tá? E aí consolida-se nesse Estado militar um federalismo, mais uma vez um poder concentrado, e temos aí uma figura nova, que é o Estado empresariado. Né? O Estado começa, então, a investir no ramo empresarial, na indústria. E aí, nesta época, a gente tem uma ideia de tantas novas indústrias e tantos novos sistemas e áreas que começaram a ser criados, instituídos com o monopólio estatal. Então, a gente tem exemplo de Petrobras, aqui no estado de Minas, as telefonias, que antes era a Telemig, e assim sucessivamente. Né? Então, era o Estado investindo em alguns setores da indústria aí também, ou seja, a figura do Estado como Estado empresarial. Figura essa que mudou, já vamos trazer aqui na realidade, que a partir da Constituição de 88 a gente começa a ter uma ideia que o Estado deixa de ser empresário e passa a ser um Estado muito mais pensando no social. Então, o Estado vê e chega à conclusão que ele não tem competência para ser um Estado empresário. Por conta disso, as privatizações começam a acontecer independentemente do partido A, B ou C ou D, tá? E o Estado, então, brasileiro, cria-se as famosas agências reguladoras. Então, ao mesmo tempo que foi vendida a Telemig, que virou a Oi, que abriu o espaço para a Vivo, para a TIM, para etc. e tal, o Estado brasileiro cria a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é para regular e controlar qualquer empresa privada nessa área de telecomunicação. Então, estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem isso no nosso contexto. Ok? Um crescimento econômico altamente concentrador de renda, ou seja, as pessoas guardando mais, né? Um sistema tributário cheio de incentivo para você guardar e acumular riqueza. Temos retrocesso em políticas públicas fundamentais, claro, porque a gente está falando de uma época de Estado militar, então educação e cultura ela foi controlada. Isso no âmbito tributário tem uma questão muito interessante. Neste período, só para vocês terem ideia, o professor tinha diferenciação na forma de tributação do seu imposto de renda, porque ele era estimulado pelo Estado a não difundir nada contra ao Estado, além dos espiões que existiam, etc. e tal. E a questão da cultura também, a gente coloca uma interrogação, né, gente? Porque se a gente para hoje para ver, você pega ali a questão dos saltimbancos, aquelas músicas, são músicas extremamente inteligentes para o contexto da época. Infelizmente, hoje, a gente tem umas músicas aí que a gente não pode achar que elas são muito bonitinhas, não, né? E nem generalizar também, de jeito nenhum. A Constituição não tinha um valor prático, porque o regime ele era um regime extremamente ditatorial, né? E o Estado ali era contra a sociedade. Você não tinha ideia que o Estado estava ali para fazer algo em prol da sociedade. E temos um marco muito interessante na década de 70, que foi tido como um milagre econômico, que foi o período onde o Estado brasileiro gerou maior acumulação de riqueza,
neste milagre econômico, na década de 70, onde todos trabalhavam, a economia estava indo de vento em popa e estava dando tudo muito bacana. Só que na década de 80, a gente desce morro abaixo, né? Até pleonasmo isso, mas a gente desce ladeira mesmo. Isso aconteceu também nos inícios do ano 2000, né, gente? Nós tivemos um milagre econômico aí, principalmente na área da engenharia, etc. e tal. De 2010 para frente, a gente, infelizmente, voltou a descer a ladeira aí. Então, assim, é importante a gente entender essas questões históricas, porque a partir do momento que a gente estende essas questões históricas, a gente começa a ter uma análise crítica, tá? Sobre o que pode acontecer amanhã no nosso governo a nível tributário. Então, é importante a gente ter essa situação. E aí, então, entramos com a Constituição de 1988, chegamos no nosso Estado Democrático de Direito, que é muito interessante que, pela primeira vez na nossa história, uma Constituição traz, no início dela, direitos fundamentais do ser humano, do cidadão brasileiro. Nunca as constituições antigas falavam sobre direitos fundamentais. Isso mostra que, justamente, o Estado brasileiro, então, com a Constituição de 88, ele passa a ter um outro propósito, um outro viés, que é justamente o quê? Pensar nas garantias fundamentais dos seres humanos. Tá? E aí a República tinha a ideia de construir uma sociedade justa, o desenvolvimento, acabar com a pobreza, diminuir desigualdade. E isso tudo tem custo. E o custo vai ser buscado aonde? No tributo. Tá? O Estado deixa de ser empresariado, eu já expliquei isso aqui para vocês, e temos, então, passamos a ter políticas públicas mais ambiciosas, né? Ou seja, o Estado está a favor de nós, não contra a gente. E, consequentemente, também temos, então, o aparecimento das maiores mazelas públicas. O que é? As coisas ruins, né? Hoje é muito fácil. Acontece uma coisa aqui, está na mídia, todo mundo está sabendo. Mas naquela época não era. Não era todo mundo que tinha acesso à justiça. Gente, juizado especial foi criado em 99, 11 anos depois da Constituição, que dá a possibilidade de uma pessoa procurar algum direito sem ter que gastar. Então, isso tudo é importante a gente ver, porque a gente que vive hoje é tudo muito tranquilo, mas a gente tem que fazer essa reflexão para trás e ver o que pode acontecer. E, por conta disso, esses direitos hoje que a gente tem não nascem em árvore, né, gente? Tudo tem um custo, e o custo é suportado pelo tributo. Então, eu tenho uma administração pública que é feita, eu tenho um gasto público que é feito, mas eu preciso ter o tributário para saber de onde eu vou tirar dinheiro para pagar isso tudo. Então, todos esses direitos e deveres que a gente tem não nascem em árvore, né? Então, a gente tem que sustentar essa máquina pública, né? Então, o direito fundamental, esses direitos aí que a Constituição vem e prega para a gente, ele tem um custo, né? E esse custo é justamente isso. Então, a gente não pode, como contribuinte, falar que vai sonegar ou deixar de pagar tributo. Você tem que reconhecer que aquilo ali é lícito, é devido e que você precisa pagar tributo. Agora, da forma mais inteligente possível, claro, né? E aí outros países têm uma carga tributária muito maior do que a nossa. E aí vêm as ideias, né? Ô, professor, o que você acha da reforma tributária? Vocês vão desenvolver e me falar. O que você acha de um imposto único? Vocês vão desenvolver e me falar. Então, esse é o contexto hoje tributário, desde o nosso processo de colonização até a nossa chegada ao nosso sistema constitucional brasileiro. Ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Encontro vocês em breve. Com Deus.